Corre, excelências, que a defesa apresentou embargos de declaração em face do acórdão que resolveu aquela questão de ordem, suscitando uma omissão naquele acórdão, uma omissão relacionada à natureza jurídica do crime de integrar organização criminosa. A natureza jurídica desse crime, segundo a dicção dessa Suprema Corte, segundo a orientação jurisprudencial dessa primeira turma. Nos embargos, apresentamos alguns precedentes da lavra dessa primeira turma, de relatoria do ministro Fux, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que se referem a consequências práticas, inclusive danosas aos réus, decorrentes dessa interpretação, decorrentes da natureza jurídica de crime permanente atribuído à infração penal do artigo 2º da Lei 2.850. Né? Essa natureza jurídica, ela implica na aplicação da lei penal mais gravosa, caso a legislação seja alterada no curso da existência da organização criminosa. Esse entendimento é aplicado para a decretação de prisão preventiva e, nos embargos, com todas as vênias devidas, citamos um precedente da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, um precedente constituído num célebre julgamento no caso do deputado federal Brazão, que foi apontado como um dos mandantes daquele crime horrendo praticado contra a vereadora Marielle. Naquela ocasião, a primeira turma assentou o seguinte entendimento: essa barbárie praticada contra a vereadora, ela de fato ocorreu antes da diplomação desse senhor como deputado federal. Mas pelo fato de ele integrar uma organização criminosa e a organização criminosa ser um crime de natureza permanente, essa situação atrairia a competência desse Supremo Tribunal Federal, porque após a diplomação, segundo elementos contidos nos autos da ação penal, a organização criminosa permanecia em funcionamento. O que a defesa de Alexandre Ramagem fez e postulou ao apresentar, além desse, outros precedentes dessa rolenda turma, foi requerer a aplicação desse entendimento ao caso concreto, porque a denúncia imputou claramente a Alexandre Ramagem o crime de integrar organização criminosa. E, segundo a denúncia, as atividades dessa organização criminosa se perpetuou até 8 de janeiro, momento no qual Alexandre Ramagem já havia sido diplomado deputado federal. Então, com todas as vênias devidas, o entendimento da defesa é de que, de fato, a Resolução 18/2025, seguindo os fundamentos apresentados no acórdão que resolveu a questão de ordem, também alcançaria o crime de organização criminosa, porque esse crime, segundo a denúncia, ainda se encontrava em vigência após a diplomação de Alexandre Ramagem como deputado federal.